Vamos continuar hoje nossa aula sobre fisiologia da digestão. Nosso tema da aula hoje é a fisiologia da digestão referente ao intestino delgado. Nós já abordamos a digestão na cavidade oral, faringe e esôfago, digestão no estômago. Agora nós vamos para o processo digestivo que acontece no intestino delgado. Só para a gente recordar a anatomia, o intestino delgado, ele é um tubo que se divide em três partes, né? A menor parte, que é o duodeno, depois nós temos as duas maiores partes, que é o jejunum e o íleo. Então, nós vamos abordar até o processo de fisiologia, normalmente nessa sequência. Primeiro falamos do duodeno, depois complementamos com o jejunum e o íleo. Mas antes de especificar a digestão no duodeno, no jejum, no íleo, eu vou falar da mucosa dessas três regiões. É importante que a gente estude a mucosa dessa região para a gente entender até a função digestiva dessa estrutura do sistema digestório. Bom, aí nós temos duas estruturas que formam o sistema intestino delgado. Primeiro, o duodeno. O duodeno, é bom a gente lembrar, o duodeno ele tem uma ligação direta com dois órgãos diferenciados, na realidade três, vamos contar assim. Primeiro, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. O duodeno é uma cavidade dentro do intestino delgado que serve para receber o suco pancreático e o suco biliar. Lógico que ele também recebe o quimo proveniente do estômago. Ele recebe esse quimo proveniente do estômago e ao receber o quimo proveniente do estômago, esse quimo, quando chega do estômago, ele recebe o suco pancreático e o suco biliar, e posteriormente eu vou abordar as funções desses dois sucos e até o próprio papel do duodeno. E do lado direito a gente percebe aí o intestino, o final do intestino delgado, que é o jejunum e o íleo. E a gente especificamente coloca uma célula chamada enterócito. Vocês vão observar que essa célula ela é determinante para o processo de digestão, que são células fundamentais para o processo de absorção das substâncias. 80% em média das substâncias que são formadas para serem absorvidas, elas são absorvidas pelo jejunum e o íleo, especificamente, principalmente por causa dessas células chamadas de enterócitos. Então aí nós temos uma diferenciação entre a mucosa do duodeno, certo? E aí nós temos também aqui do lado direito uma diferenciação da mucosa do intestino do jejunum e do íleo. Cabe lembrar que todo o intestino delgado ele apresenta pregas. Essas pregas elas são fundamentais para reduzir, para diminuir a velocidade do quimo pelo intestino delgado. Então, o fluxo pelo intestino delgado ele deve ser lento. E por que ele deve ser lento, Por que ele necessariamente ele precisa ser lento? Primeiro, para ele terminar o seu processo de digestão no duodeno. Então, o duodeno, a gente vai observar na imagem esquerda, essas pregas circulares, na realidade, quando a gente observa elas nas mucosas, são chamadas de vilosidades intestinais. Todo intestino delgado, ele apresenta essas vilosidades intestinais. Porém, as vilosidades intestinais do duodeno apresentam uma diferenciação em relação às vilosidades do jejunum e do íleo. As vilosidades do duodeno servem apenas para reter, para diminuir a velocidade do quimo pelo duodeno. Já nas vilosidades do jejunum e do íleo, nós observamos uma diferença importante, é que na mucosa das vilosidades intestinais dos jejunais e do íleo, elas apresentam aquelas células que eu mostrei no slide anterior, que são chamadas de enterócitos. São células de absorção, são células que têm um papel importante no processo de absorção para o sistema digestório. Então é importante a gente frisar essas características da mucosa do intestino delgado, porque ela é determinante para que o processo de digestão, seja ela enzimática, seja ela absortiva, aconteça de forma
satisfatória. Então, aqui voltando, as vilosidades intestinais, elas estão presentes em todo o intestino delgado, certo? O que diferencia as velocidades duodenais, jejunais e ileais na realidade, as células que são observadas tanto no jejum quanto no ilho, coisa que nós praticamente não observamos no duodeno. E aí nós temos a célula específica, né? A célula esquerda, nós temos um enterócito, uma célula absortiva. Perceba que essa célula, ela está localizada em todas as vilosidades intestinais. Todas as vilosidades a gente consegue observar essas células. E essas células, elas apresentam nas suas bordas cílios parecidos com escova. São chamadas também de células de escova. Tá? Por que essa escova? Essa escova é importante por um motivo fundamental para o processo de digestão. Né? Essas células em escova, elas são fundamentais para reter o conteúdo de absorção, e essas células são capazes de produzir a absorção e transferir esses conteúdos para circulação sanguínea. Então, é muito importante que o indivíduo entenda que a digestão ela não acontece direto, mucosa, sistema circulatório. Essas células são responsáveis por absorver os nutrientes e transferir esses nutrientes para o interior da corrente sanguínea. São também chamadas de células enterócitos ou células de escova, porque, na realidade, na sua superfície é possível observar esses cílios que servem para segurar, servem para aglutinar os micronutrientes que são absorvidos também pelas próprias células. Bom, e aí nós temos as células gerais em que nós encontramos em todo o intestino delgado. Lembrando que essas células, em grande parte são localizadas no jejum e o ilho, e as outras praticamente em toda a mucosa do intestino delgado. A primeira que está aí são chamadas de células absortivas, que eu acabei de falar, nos enterócitos ou células de escova, em maior quantidade, porque o jejum no ilho ela é maior. Células caliciformes, né? Essas células elas produzem muco. Vocês podem perceber que toda a mucosa do sistema digestório tem a produção de muito, e esse muco é um muco lubrificante, ele serve também para proteger o epitélio intestinal. Umas células de defesa chamadas de células de Panet, que são células que têm o papel de produzir uma enzima, né? Essa é uma enzima também que ajuda a proteger a atividade antibacteriana dentro do intestino delgado. As células enteroendócrinas, né? Que são células que secretam hormônios. Dentro desses hormônios, isso já foi até abordado em sistema neuroendócrino, que são os hormônios secretina e os hormônios colecistocinina. São dois hormônios duodenais que têm um papel importante tanto para a secreção do suco pancreático quanto do suco biliar. E as células M, que na realidade são células de função imunitária no próprio intestino, né? São células imunológicas que têm esse papel importante de proteger o intestino delgado, até porque se algum agente bacteriano ele ultrapassa o ácido clorídrico, o próprio intestino delgado ele tem que ter a sua proteção específica. Então, quando a gente fala das funções do intestino delgado, nós temos que ligar as células que constituem este intestino delgado. Então, a gente percebe que o intestino delgado ele não possui células que secretam enzimas digestivas. A gente tem que deixar esse detalhe importante. Não existe secreção de enzimas digestivas nesta parte. Enzimas digestivas nós observamos muito bem no estômago. No estômago existe muito. Porém, a gente vai observar que no duodeno existe a presença de enzimas digestivas que não são produzidas pelo próprio duodeno, e sim por órgãos que estão ligados ao duodeno.
Então, olha, no intestino a gente tem algumas coisas importantes, né? De uma forma geral, secreção de bicarbonato e quimo. Aí eu lembro que bicarbonato não é uma substância enzimática, ela só controla o pH do intestino delgado. O pâncreas, né, que secreta substâncias como suco pancreático, assim como o fígado, o suco biliar, isso eu vou falar posteriormente. Todo intestino delgado tem uma motilidade importante, né? Essa motilidade serve para misturar as enzimas ao quimo e mover esse quimo por todo o intestino delgado, e a absorção importantíssima para o intestino delgado, que é realizada pelos enterócitos lá no jejum e no ilho. Então a gente tem que ter essa noção quando a gente fala das funções do órgão em relação à digestão. E aí nós temos o suco biliar, né? O suco biliar ele é produzido lá no fígado pelos hepatócitos, e esse suco ele é lançado, né, no duodeno em média de 250 a 1.500 ml. Depende do tipo de dieta alimentar que o indivíduo faz para que ele exerça a sua função. O suco biliar ele é um importante suco porque ele contém substâncias que têm um papel fundamental no processo de digestão. Então, o que nós temos especificamente no suco biliar? O suco biliar ele contém água, né? Ele contém sais biliares, e esses sais biliares realizam a função importante do suco biliar, que é a emulsificação de gordura, né? Quebra gorduras, ou seja, a gordura começa a ser quebrada lá no estômago e termina de ser separada praticamente pelo suco biliar. Então ele funciona como um detergente, ele separa a gordura. A gente sabe que o suco biliar também é um suco de excreção. Por que um suco de excreção? Porque as hemácias são destruídas pelo fígado, e quando há destruição das hemácias é produzida uma substância chamada de bilirrubina. A bilirrubina ela é uma substância tóxica, então ela precisa ser excretada pelo corpo, né? Então o corpo humano utiliza o suco biliar para excretar a bilirrubina, por isso a coloração amarelada até do próprio suco biliar. E além da bilirrubina, dentro do suco biliar nós temos moléculas de colesterol, né? Então é uma forma de excreção de gordura do próprio fígado por meio do suco biliar. Então o suco biliar é importantíssimo quando ele cai dentro do duodeno, principalmente na digestão, para a digestão das gorduras. Aí, conforme eu falei com vocês, né, água, sais biliares, bilirrubina. Então, aí então a molécula de lipídio, ele quebra, ele dissolve essa molécula de lipídio em várias pequenas moléculas que na realidade conseguem ser absorvidas lá no intestino delgado, porém no jejum e no ilho. E aí nós temos uma imagem de uma vesícula recheada, né, de cálculos biliares. A vesícula é uma bolsa que não tem função de produzir suco biliar. Na anatomia a gente já falou sobre isso. O papel da vesícula é apenas armazenar suco biliar e lançar esse suco para dentro do duodeno, ou seja, diminui a sobrecarga do fígado em relação ao suco biliar. Então aí nós temos um cálculo biliar importante, isso tem que ser retirado, porque isso pode produzir consequências graves, né? Aí nós temos uma outra alteração hepática comum, que é chamado, que é observada em todo o corpo, que é chamado de icterícia. Perceba que as mucosas do corpo ficam amarelas, porque o fígado ele não consegue excretar bilirrubina. Essa bilirrubina cai na corrente sanguínea e aí altera a coloração do sangue, deixando normalmente as mucosas, a gente observa, amareladas, chamada de icterícia, e na maioria das vezes está ligado a problemas hepáticos ou até mesmo entupimento do canal que conduz a bilirrubina para dentro do duodeno. E aí nós temos o outro suco, que é o suco pancreático, né? O suco pancreático ele é estimulado por dois hormônios duodenais, mas principalmente pela secretina.
secretina é um hormônio importante que estimula o pâncreas a secretar o suco pancreático. O suco pancreático, ele também é lançado no duodeno. Então, o que determina o lançamento do suco pancreático dentro do duodeno é, na realidade, a presença de quimo. A gente tem que lembrar que esse quimo, quando chega do estômago, ele chega a um quimo ácido. E essa acidez do quimo estimula células endócrinas localizadas no duodeno, entre elas as células que produzem um hormônio chamado secretina, e esse hormônio, ele lançado na corrente sanguínea, ele atinge células alvos no pâncreas, para que o pâncreas secrete o suco pancreático e lance esse suco para o interior do duodeno. Então, o duodeno ele é estimulado normalmente na secreção do suco pancreático por esse hormônio que é produzido dentro do duodeno. E o que faz esse hormônio ser produzido? A acidez do quimo que chega no próprio duodeno. Então, nós temos a constituição do suco pancreático, além de água, ele tem amilase pancreática, que é importante para a digestão de carboidratos, né? Lipase pancreática, digestão de gorduras, olha, mais uma. As peptidases são digestões de proteína. Entre as peptidases temos a quimio e a tripsina, né? Quimiotripsina, que são peptidases importantes na digestão de proteínas. As nucleases, conversão de ácidos nucleicos em nucleotídeos, e bicarbonato para neutralizar a acidez do quimo. Só para a gente mais ou menos ter uma ideia, quando esse quimo ele chega lá no intestino grosso, ou seja, vira aquilo, o pH de 2 do estômago ele passa para 8, a quantidade de bicarbonato que é lançado para neutralizar a acidez desse quimo. Bom, e aí nós terminamos, né, deixando aqui a nossa bibliografia básica. Só complementando, não podemos esquecer que o restante do intestino delgado, né, que é o jejum e o ilho, a função deles é a absorção. Eles são responsáveis por absorver nutrientes de uma forma geral. Não abordei porque eu abordei lá anteriormente. Mas aí eu deixo com vocês novamente a bibliografia básica para leitura, acompanhamento da sala de aula, acompanhamento do anatômico. Boa aula, boa videoaula e até a próxima.